vamos falar de algumas aplicações de MDC. Mais especificamente, nós vamos estudar problemas inteiros na reta. Então, eu vou apresentar aí na tela alguns exemplos de problemas práticos, onde nós podemos utilizar o conceito de MDC para resolver os problemas. São alguns problemas práticos para vocês darem uma observada, pausem o vídeo. Se quiser tentar resolver, pode resolver. Mas esses problemas que eu estou apresentando para vocês, vamos ter como uma base inicial essa configuração nossa aqui. Dados A, B, C, números inteiros, nós vamos considerar o seguinte conjunto, que eu vou chamar de conjunto L. É o conjunto de todos os pares x, y, onde AX mais BY é igual a C. Lembrando que A, B e C são números inteiros. Bem, esse conjunto aqui, não sei se vocês conseguem visualizar rapidamente, existe uma interpretação geométrica, se você colocar no plano cartesiano, que é justamente a equação da reta. AX mais BY igual a C. Sendo aqui a equação da reta, nosso objetivo aqui é determinar quais são os pontos que possuem coordenadas inteiras na reta. Ou seja, nós queremos determinar, se existir, todos os pontos inteiros da reta L. E aí, para ficar mais fácil visualizar, vamos ver esse exemplo aqui. Vamos pensar que o nosso L é, por exemplo, a reta 3x mais 5y igual a 2. O ponto menos 1 e 1, ele faz parte da reta, né? Porque se você troca o x por menos 1 e o y por 1, do lado esquerdo vai dar 2, 2 igual a 2 é um ponto da reta. E observe que tanto a coordenada x quanto a coordenada y são números inteiros. Então a gente diz que esse ponto é um ponto inteiro da reta L. Agora, esse ponto aqui, com coordenada x igual a 2/3 e y igual a 0, apesar do 0 ser um número inteiro, como 2/3 não é um número inteiro, então, apesar de pertencer a L, esse ponto não é um ponto inteiro. E aí a pergunta é justamente essa. Será que eu consigo identificar todos os pontos da reta L? Claro, nem sei se existe ainda, temos que discutir esse caso também. Mas será que a gente consegue encontrar todos os pontos com coordenadas inteiras da reta L? É justamente esse caminho que nós vamos seguindo de agora em diante, que vai contemplar tanto essa aula quanto algumas outras aulas que vão vir ainda pela frente. Então vamos começar a atacar esse problema. Então nós vamos atacar agora o nosso problema, reforçando aqui que o nosso L é a reta AX mais BY igual a C. E, por enquanto, vamos supor que existe algum ponto inteiro na reta L. O que isso quer dizer aqui? x0 e y0 pertence à reta L e é um ponto inteiro, ou seja, as duas coordenadas são números inteiros. Vamos considerar também um vetor v da forma menos b vezes a, que é basicamente assim, você pega os coeficientes que estão acompanhando x e y, troca a ordem e inverte o sinal do primeiro. Com um pouco de conta, e aí eu vou deixar para vocês verificarem isso, se você escrever o ponto xk, yk da forma x0, y0 mais k vezes o vetor v, para cada valor de k inteiro, para cada k pertencente aos inteiros, o resultado dessa conta é um ponto que vai estar em L e é um ponto com coordenadas inteiras. O fato de ser ponto com coordenadas inteiras eu acho que é óbvio, né? Porque fica x0 mais menos, né? K vezes B e o y0 mais K vezes A. Mas o fato de pertencer a L, se você fizer a conta, né? Trocar o xk e o yk nessa expressão, vocês vão verificar que vai dar igual a C. Supondo que trocando x por x0 e y por y0, isso se torna de fato uma verdade. Porque está supondo que x0 e y0 pertence tanto à reta L quanto o fato de eles serem pontos inteiros. Então, se você, porventura, conhece um ponto inteiro da reta L, automaticamente você conhece infinitos pontos inteiros da reta L, porque para cada inteiro K você tem um ponto inteiro. Só que a pergunta é, será que todos os pontos inteiros da reta L possuem esse formato? Porque uma coisa é você dizer que esses caras são pontos inteiros da reta L. Outra coisa é dizer que todo mundo tem que ter esse formato. A resposta é
Não necessariamente. Por quê? E aí vamos fazer aqui um desenho. Vamos imaginar que K igual a 1 e para fins lúdicos vamos pensar que A e B são positivos. Então se você faz K igual a 1 é como se você estivesse pegando esse ponto e transportando para cá. Que é o que você está fazendo, y0 mais o vetor v. Porque aí o vetor v você caminha para a esquerda e caminha para cima, né? Então, a esquerda para cima, você cai nesse ponto aqui da reta, que é um outro ponto inteiro. E aí, k igual a 2, k igual a menos 1, k igual a menos 2 e assim por diante. Só que, dependendo do vetor v, dependendo dos valores de a e b, pode ser que você, sem querer, tenha dado um salto. Como assim tenha dado salto? Imagine, por exemplo, que a sua equação fosse da seguinte forma. 16x mais 4y igual a 8. O nosso vetor v seria menos 4, né? Quem acompanha o y você coloca na frente invertendo o sinal. E quem seria o a? 16. Desculpa, a segunda coordenada do vetor b é 16. Observe que esse vetor, pegando carona na geometria analítica, tem um módulo muito grande. O que eu quero dizer com ter um módulo muito grande? Que você poderia ter pegado essa equação e ter simplificado, dividido os dois lados por 4. Quando você divide os dois lados da equação por 4, você acaba obtendo essa expressão. E todos os pontos que cumprem essa condição, cumprem essa condição. Só que o seu novo vetor v seria menos 1 e 4. Observe como modificou. Então, dependendo da carga do seu vetor v, você pode eventualmente saltar alguns pontos inteiros. Então, a gente vai ter que fazer uma simplificação aqui para poder resolvermos o nosso problema. Então, agora o nosso próximo passo é justamente trabalharmos com essa simplificação. Como? Bem, vamos analisar justamente o conceito do MDC. Como é que eu posso simplificar o máximo possível a equação? Analisando o MDC dos números que acompanham x e y. Vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Vamos então agora para atacar o problema de vez. Vamos admitir o seguinte. Nós temos a nossa reta L da equação ax mais by igual a c. Vou supor que D seja um MDC entre A e B. Então, se isso acontece, quer dizer que D divide A, D divide B. Só que eu vou admitir mais uma informação que existe pelo menos um ponto inteiro na reta. Ou seja, um ponto com as duas coordenadas sendo números inteiros que pertence a L também. Então, se isso acontece, D divide C. Por que D divide C? Digamos que esse ponto seja x0, y0. x0, y0. Mas como D divide A, D divide B, D divide essa soma, mas essa soma é igual a C. Agora, se D divide essas três parcelas, quer dizer que A é igual a alfa vezes D, B é igual a beta vezes D, C é igual a gama vezes D. Ou seja, dividindo o D dos dois lados da equação, você chega nessa expressão. Nós vamos analisar essa expressão. A vantagem de você olhar para essa expressão que o MDC de alfa e beta é igual a 1. Então, cuidado que aqui eu vou usar o mesmo signo para representar duas coisas diferentes, mas vou esclarecendo isso ao longo dessa parte do vídeo. Mas aí o que acontece? Como todos os x e y que atendem essa equação e reciprocamente, todos os x e y que atendem a essa equação atendem a essa, vamos analisar a partir dessa. E aí teremos o seguinte: se W é igual a menos beta alfa, ou seja, menos beta alfa, você pega o que está acompanhando a coordenada y, joga para frente com o sinal de menos e o alfa se joga para trás. E vamos supor x0 e y0 um ponto inteiro da reta. Então, o que nós podemos afirmar é que todos os pontos inteiros da reta são desse formato, para qualquer k inteiro. Então, a primeira coisa que devemos fazer para provar esse teorema é verificar que, de fato, essa expressão descreve um ponto inteiro na reta. Só que, o que acontece? Deixa eu pegar o pincel roxo aqui. Não, pode ser o azul. Se você chamar, por exemplo, de xk, coordenada x dessa expressão, você vai ter que xk é igual a x0 menos k
k vezes beta. E o yk, você vai obter y0 mais k vezes alfa. Se você substituir xk e yk nessa expressão, do lado esquerdo, então axk, xk é x, desculpa, não nessa expressão, nessa expressão. Então, vou trocar aqui o a por alfa. Então, alfa x, x0. Aliás, não, melhor, porque como eu quero verificar se esse ponto é dessa reta, já fica claro que são equivalentes, porque basta se dividir por d para os dois lados. Agora sim posso ir direto para essa equação. Então, trocando x0 e y0 nessa expressão aqui, tem que verificar que vai dar gama. Então, alfa x0 menos k beta mais beta y0, ou seja, yk, seja y0 mais k alfa. Então, troquei o x por x0, o y por y0. Eu tenho que verificar se esse resultado é gama. Só que se você for aplicar a distributiva, vai ficar alfa x0 menos alfa k beta mais beta y0 mais beta k alfa. Só que isso aqui cancela com isso aqui. O que sobra é alfa x0 mais beta y0. Mas como estamos supondo que x0 e y0 é um ponto da reta, isso aqui é gama. Ou seja, todos os pontos xk e yk nesse formato, de fato, fazem parte da equação da reta. O que resta agora mostrar é que não existe nenhum outro ponto inteiro da reta, que não existe nenhum outro ponto inteiro da reta que possua esse formato. Então, deixa eu chamar isso aqui de... Deixa eu chamar isso aqui de estrela. E aí o que acontece? Vamos supor que x chapéu, y chapéu é um ponto da reta interseção, é um ponto inteiro da reta, né? Ponto da reta interseção Z2, ou seja, tanto x chapéu quanto y chapéu cumpre essas duas propriedades, é ponto da reta e ambos são números inteiros. E, quer dizer, x chapéu e y chapéu é um ponto da reta e ambos são números inteiros. E de modo que x chapéu e y chapéu não é da forma estrela. O que eu quero dizer? Que você não consegue o número inteiro k de tal modo que x chapéu seja essa expressão. Vamos supor que isso vai acontecer e vamos chegar em um absurdo. Para isso, vamos fazer um desenho. Fazer um desenho aqui. Desenhar a nossa reta. Digamos que a nossa reta é essa aqui. E eu vou desenhar o x chapéu e o y chapéu. Marcar, né, o x chapéu e o y chapéu. São pontos com coordenadas inteiras que fazem parte da reta. Só que, vê se vocês conseguem visualizar. Existem outros dois. Para qualquer x chapéu, pela propriedade arquimediana, você consegue encontrar dois inteiros que ficam entre eles. Então, digamos que aqui nós temos um xn e aqui nós temos um xn mais 1. Que são dois pontos onde k igual a n e k igual a n mais 1. Ou seja, dois pontos que estão naquele formato. Então a gente marca aqui esses pontos. Tem o correspondente yn mais 1 e o correspondente yn. Só que o que eu queria chamar a atenção é para o seguinte desenho. Existem dois triângulos retângulos que nós vamos analisar. Este triângulo retângulo aqui
que eu desenho com laranja, e este triângulo retângulo menor aqui que eu vou desenhar com azul. São triângulos retângulos semelhantes. Mais ainda, a gente sabe que essa medida laranja aqui, ela mede quanto? Bem, como você pegou, por exemplo, k igual a n e o k igual a n mais 1, essa distância aqui é o módulo de beta. Porque eu não sei se beta é positivo ou negativo, mas essa distância aqui mede esse tamanho, módulo de beta. E no caso dos y, essa distância aqui mede módulo de alfa. Ficou muito pequeno aqui, né? Porque está bem exprimido aqui no nosso desenho. Vou apagar aqui. Módulo de alfa. Deixa eu colocar o y chapéu aqui. Está bem pequenininho, mas dá para visualizar o que eu estou querendo propor. E essa distância que eu vou marcar com o pincel preto, vou marcar aqui em cima essa distância. Essa distância aqui, que eu vou marcar com o pincel preto, digamos que mede G. E essa distância aqui, que eu vou projetar aqui, digamos que mede H. G e H são números inteiros. Vê se vocês conseguem visualizar. Por quê? Porque como é que você consegue obter G? X chapéu menos xn. Se ambos são números inteiros, esse número menos esse número tem que ser um número inteiro. Então, G é um número inteiro. De modo análogo, o H é um número inteiro porque é a diferença de dois números inteiros. Porém, pela semelhança de triângulos, nós vamos obter o seguinte. G dividido por H, porque eu estou pegando o triângulo menor, né? Esse lado do triângulo menor dividido por esse lado do triângulo menor, tem que ser igual a este lado do triângulo maior, ou seja, o módulo de beta, dividido por este lado do triângulo maior, que é módulo de alfa. Só que o que acontece? Essa fração aqui, módulo de beta sobre módulo de alfa, vou destacar aqui, ela é irredutível. Irredutível. O que quer dizer ser irredutível? Que você não consegue mais simplificar em cima e embaixo. Você não consegue mais simplificar a fração, dividir em cima e embaixo para algum número. Por quê? Porque o MDC entre os números dá 1. Por exemplo, só para ficar bem claro, a fração 8 sobre 6 é redutível, porque você consegue dividir por 2 em cima e embaixo. Dividir 2 em cima e embaixo deu 4 terços. 4 terços. 4 terços é irredutível, porque você não consegue simplificar mais ainda. E é justamente esse formato do módulo de beta sobre o módulo de alfa, uma fração irredutível. Só que você está dizendo que essa fração que é irredutível é igual a essa. Até aí, tudo bem, a priori, só que, se essa fração é igual a essa, isso quer dizer o quê? Que o G e o H deveriam ser números maiores do que módulo de beta e módulo de alfa. Por quê? Porque essa fração já está na forma mais reduzida possível. E duas frações são iguais, para você verificar se duas frações são iguais, basta você multiplicar em cima e embaixo ou dividir em cima e embaixo uma das parcelas. Só que como G é menor do que módulo de beta e H é menor do que o módulo de alfa, o que você está dizendo aqui? Você tem uma fração que ele é ainda menor do que uma fração irredutível. Mas isso não pode acontecer, isso é um absurdo. O que você deveria concluir aqui, já que essa fração é irredutível, é que G seria maior do que beta e H seria maior que beta. Sei lá, por exemplo, M vezes beta e M vezes alfa em módulo, né? Mas isso não é o caso, porque tanto G quanto H são números menores. Então você chegou num absurdo. Que absurdo? O absurdo de supor que existe um X chapéu e Y chapéu que não esteja nesse formato YK, XK e YK. Ou seja, não podendo existir X chapéu e Y chapéu que não atenda isso, isso implica o quê? Que todos os pontos que são inteiros da reta têm que ser necessariamente nesse formato. E como todos os pontos desse formato é um ponto inteiro da reta, qual é a sua conclusão? Que todos os pontos inteiros da reta têm que possuir esse formato descrito em estrela. Espero que tenha ficado clara essa demonstração. E
Com esse teorema, você já consegue ter uma noção muito boa de como resolver aqueles problemas da motivação que apresentei no início do vídeo. Já te dá uma base teórica muito boa para atacar os problemas. O que esse teorema ainda não fala, por exemplo, como encontrar o x0 e y0, ele ainda não fala isso. Do dado, tudo bem que é tranquilo, porque é só você pegar os coeficientes da forma mais simplificada possível. Mas como encontrar o x0 e y0? Isso se formos capazes de encontrar x0 e y0. Essa discussão do x0 e y0, de tentar encontrar ou não, vou reservar para um próximo vídeo. Mas espero que tenha ficado claro essas contas, qual é o espírito da conta. É o seguinte, se você conhece um ponto inteiro da reta, você conhece todos os pontos inteiros da reta. Mais ainda, você consegue uma fórmula fechada para identificar todos os pontos inteiros da reta. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, me avise se ficou faltando algo. E até a próxima.